Acho que esse é o ponto, né? Você acha que cada questão que um teve com o outro, depois de, nesse momento de escolher a separação e dele ir para frente, acabou cobrando o outro. Isso aí é uma questão que você faz com o seu terapeuta, ou sozinho, acho que isso é consigo mesmo. Acabou ali, deu, não tem mais o que discutir, não tem mais o que cobrar, tem que focar É, dali para frente. Se tem mágoas, vocês têm que se resolver, porque tá vivendo para trás, né? E você perde a oportunidade de ver quem é essa pessoa sem aquela relação, porque pode ser uma pessoa bem interessante, mas eu não querer estar casada. Mas ela tem outras coisas que a gente pode estar querendo conviver. Por que jogar fora tudo, né? Enfim, aí pergunta qual é a aqui, próxima? pergunta se a gente convive ou conviveu com exemplos desses arranjos que nos influenciou, né? Exemplos que nos influenciaram na nossa decisão. É, Sim, eu tivemos. acho que várias coisas influenciaram. A gente, isso até voltando à pergunta na coisa anterior, a gente fez terapia de casal por um tempo também. Muitas coisas nos ajudaram, não foi só a nossa cabeça, não. Foi a convivência com pessoas, foi, eu acho que sobre para mim, tá? Depois eu vou falar um pouco da experiência, mas para mim, sobretudo também a minha visão de mundo, entende? Eu acho que tem que ter um outro mundo, tem que ter um mundo diferente em várias coisas, na política, na organização social e na forma de convivência pessoal também, né? Eu já convivi com muita gente que faz discurso tal, mas que na prática, por exemplo, na convivência pessoal e familiar é autoritário, é isso, é aquilo, entende? Que eu acho que eu sempre tentei ter diminuir essa contradição entre o discurso político, né, de esquerda para fora e trazer isso para as relações pessoais também. Então, essa influência teve, né, de eu perceber as relações sociais e familiares ao meu entorno e de querer uma coisa diferente para mim, né? Isso teve É, influência nesse sentido, né? mas eu tinha pensado, né, Cláudia? Acho que isso é interessante. Eu sou teu terceiro casamento. Você também teve uma experiência. E quando eu me casei com o Cláudio, ele já tinha uma relação muito forte com a primeira mulher dele. Ele até é padrinho da filha dela e tal. E foi padrinho durante o nosso casamento. Então, quando a gente se casou, ela já veio junto. Não era questionável, nunca a gente conversou claramente sobre isso, né? Mas não era questionável meu ciúme, ou por que, que ele iria no aniversário dela, ou por que a gente iria passar Páscoa na casa dela. Foram coisas assim que estava subentendido que sim, que eu aceitando estar com o Cláudio, eu também ia aceitar o passado dele, e o passado dele incluía a primeira mulher, no Inclusive, sentido de amizade. E sempre ficou muito claro para mim, assim, sempre ficou claríssimo aquela história de que às vezes tem a fantasia sexual de que não tinha, que era realmente uma construção de amizade e já veio com essa história também, né? inclusive assim, no meu primeiro casamento eu também, não é tanto tempo quanto a gente está agora, mas eu também tive essa experiência de ficar um tempo depois de separado morando com a minha ex-mulher. Aí era num apartamento mesmo, não era nem duas casas, era um apartamento. Eu já tinha um pouco dessa possibilidade, dessa experiência de superar uma situação e conviver junto com uma ex-companheira, né? Isso já tinha acontecido de uma maneira um pouco menor, assim, um pouco com menos tempo, mas já tinha acontecido lá na minha história anterior, né? E eu fui uma criança que vivi isso, né? Acho que também teve disso, assim. Os meus pais se separaram numa época que não, de um plano financeiro que era bem complicado, e eles conviveram anos na mesma casa, separados de quartos, enquanto construíam, reformavam uma casa para minha mãe morar. Então foram anos, né, dessa convivência de um casal separado na mesma casa, e cada um tinha as suas relações e tal. Não era harmônica, né? E eu acho que isso foi assim, foi interessante para eu ver de que é possível sim um casal se separar e manter o cuidado, porque eles tinham bastante o foco no cuidado da gente, de cuidar dos filhos, eles moravam juntos, assim, depois um numa rua, outro na outra, para facilitar o vai e volta. Mas o que eu acho que eu consegui trabalhar esse plus é de como melhorar a comunicação, como deixar para trás as questões do casamento e se focar na relação familiar daqui para frente. Acho que esse foi a contribuição que eu pude, olhando o que eu tinha vivido enquanto criança. Tá, pergunta aqui se dá para a gente, se a gente já teve, por exemplo, se já frequentou lugares juntos, assim, depois de separados, né?
como é que a gente se apresenta, outro se chama de ex, como é que a gente, qual é a terminologia que se usa para nossa situação. Isso já teve alguma situação de embaraço assim social, né? Eu só queria falar assim que a gente não falou lá no início que um dos nossos projetos era fazer aqui em casa, na nossa casa, o Arte no Quintal, que é um evento cultural aqui no quintal de casa. Inclusive tem no Instagram lá o Arte no Quintal, que é um evento justamente para congregar amigos, né, pessoas ao nosso, né, conhecidos, tanto a Juliana quanto o meu, ou comuns ou não, num evento cultural. Então ia ter música ao vivo, a Juliana ia cantar, ia ter música ao vivo, a exposição de arte, poesia, tal, tudo aqui em casa a gente acabou suspendendo em função da quarentena. Mas era uma maneira da gente era meio que um marco para a gente apresentar para os amigos, né? Esse relacionamento que acabou não acontecendo, infelizmente, mas que um dia volta aí, né? Mas eu nunca tive problema e eu não sei a terminologia, nunca pensei muito sobre isso, né? Eu chamo de ex, mas não sei se é esse o termo Eu me mesmo. incomodo. É. A gente já conversou sobre isso, assim, ex, mas mora até junto, né, no mesmo terreno, e é ex, mas o que que é? Vendo esse pessoal que está trabalhando essa paternidade amiga, eles se chamam de mãe amiga, pai amigo. Eu não sei ainda que nome a gente poderia se dar, ainda está para criar. Mas eu não senti nenhum embaraço, assim. Eu já estive em vários lugares com o meu namorado, né? E o Cláudio está, até porque Florianópolis, além de ser uma ilha, a gente tem vários gostos de locais parecidos, enfim. A gente vai lá, se cumprimenta numa boa, normal. Nunca tive, mas assim, já teve situações assim, né? Acho que mais assim da pessoa que está convivendo, ter uma certa dificuldade às vezes de entender, mas eu acho assim que inclusive é uma boa conversa, a gente provoca uma boa conversa nas nossas relações. Então, por exemplo, quando eu estou me relacionando com alguém que eu vou contar essa história, eu acho que é interessante para se discutir modelo de vida, visão de mundo, entende? Eu acho que é um bom gancho aí para uma série, para conversas que, inclusive, ajudam a determinar se tu acha aquela pessoa interessante ou não, porque uma pessoa que, por exemplo, que não consegue entender que a gente tá construindo uma coisa diferente, legal, e que isso eu vou levar para nós, para essa relação, a Juliana vai levar para a relação dela, eu acho que já, né, quebra um pouquinho. Eu acho que é importante essa nossa experiência que seja compreendida e seja vista como uma coisa positiva, né? Uma coisa positiva para os relacionamentos, né? Se eu sou um cara, por exemplo, né, me relaciono bem com as minhas ex-mulheres, né? Tive 3 casamentos, eu acho que é uma coisa legal isso. Eu acho que é uma coisa que, né? Alguns podem dizer Um assim, bom curso. tu tá sempre casando, tu vive casando, não sei o quê. Não, tudo bem, posso viver casando, mas as coisas são legais, entendeu? São bons casamentos. Né? Ah, não deu certo. Como que não deu certo? Deu certo, deu muito certo. Todos os meus casamentos deram certo. Né? Uns menos tempo, mas deram certo, porque foram legais. Entendeu? Então é isso. Né? Fala aí, Ju. Não, eu acho isso, acho que mostra, eu fico muito atenta, né? Assim, me lembro do início, ele tá ser amigo da primeira esposa e tal. Eu achei isso interessante, porque já te dá uma ideia, se a ex se relaciona bem, então não foi maltratada, não tinha uma relação abusiva, não tinha falta de respeito, porque se ela ainda continua amiga, né, me diz muito da pessoa. Eu espero que. E é isso que a gente, né, passa também, né? Então, se as pessoas não conseguem aceitar isso, também, sei, não, acho que tem que se trabalhar um pouquinho, né?